Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Entre Direitos. Hoje o tema é judicialização da saúde. Nós temos aqui o professor Francisco Dias Ribeiro, professor da casa. Professor Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que é uma produção aí do estúdio Lex Media da Faculdade de Direito. O tema hoje, como eu disse para vocês, é extremamente relevante, pessoal. A gente vai falar da judicialização da saúde. Daqui a pouco eu vou vir com alguns números. Mas antes, eu quero deixar aqui um momento para o professor Francisco se apresentar para a gente. Professor Francisco, quem é você Entre Direitos? E desde já seja muito bem-vindo aqui ao nosso Entre Direitos. Professor Tiziano, de início, é sempre necessário dizer que é uma honra estar aqui, né, e poder participar dessa iniciativa da instituição e muito nos enobrece. Porque eu sou aluno da faculdade, né? Aluno, formei em 98 ali, e sou desde 2003 professor, e até a presente data, né? Passei até pela direção e estar hoje diante do diretor muito nos enobrece. Estou na condição de procurador do município. O que é procurador, professor? Procurador do município é um advogado, né, que faz a defesa do município, no caso do município de Cachoeira do Itapemirim. Passa-se num concurso público, né, é selecionado, e hoje eu considero um dos maiores escritórios do sul do estado, né, e até do próprio estado, do Espírito Santo, né, em razão da quantidade de ações, da quantidade de processos que a gente movimenta. E mais do que isso, eu sou advogada. E eu tenho muito orgulho de dizer que, não só do lado de dentro, na proteção do município, mas do lado de fora também, na minha iniciativa privada, eu acho que dar a voz àqueles que não sabem falar, e nesse Brasil, né, até que não sabem ler ainda, né, eu acho que é uma grande dádiva que Deus nos deu. Na Procuradoria do Município, eu trabalho exatamente com o ambiental e urbanístico e o direito de saúde. São várias ações de direito de saúde em que as pessoas estão sempre pleiteando remédio, tratamento, né, insumos, para bem esse. Diferente do Dr. Miguel Balaz, que a pergunta que você fez para ele era, olha, aqui poucas pessoas vão necessitar dessa prisão, né, de passar por uma audiência de custódia. Aqui não, no nosso tema de hoje, saúde é uma constante, né? É um direito de todos, né? É um direito de todos e que as pessoas, felizmente, buscam, né? Me fala mais um pouquinho aqui de você para a nossa audiência. Você tem alguém familiar que estudou ou estuda aqui? Como é que é isso? Que fez carreira aqui também na faculdade ou não? Eu tenho duas filhotes que passaram por aqui, né? Uma tá no meio do caminho. Maravilha. Né? Aprende muito com os professores e troca muita ideia, gosta muito da instituição, sim, com a gente também. Para mim, a minha esposa também formou aqui. Maravilha. Apesar de não atuar. Eu pergunto isso porque essa temporada que a gente está fazendo, a nossa audiência já sabe, a gente está fazendo com os professores da casa, então mostrar que a gente é bem arraigado aqui, né? A gente fica com a gente, com nossos familiares, com amigos, enfim, a gente vai criando aí uma... E aqui já fica o pedido, né? Larguesse esse hall aí para nossos amigos advogados aí fora, né? Esse espaço ficou muito bom. Que chega ele aos egressos dessa instituição, né? Exatamente. Manter a porta aberta. Vai estar aberta à comunidade jurídica e fora da comunidade jurídica aqui. A gente está começando nisso. Professor, para começar, antes de começar a falar de judicialização propriamente dita, eu pergunto para todo mundo que vem, os professores principalmente, qual a sua ideia? O que você pensa sobre direito? Quando eu pergunto para o professor Francisco aqui, para o advogado Francisco, professor Francisco, o que é direito? O que te vem à mente? O que você entende de direito, já que a gente está no podcast Entre Direitos? Quando eu estava lá fora, sem nem pensar em direito ainda, né, que eu fui digitador, programador, analista de sistemas, eu falei, gente, que dificuldade para entregar a cada um o que lhe pertence, né? Aí um dia eu vi o conceito de Ulpiano, um jurista romano, né? O direito é dar a cada um o que é seu. Eu achei lindo, né? A grande dificuldade é nosso até o desequilíbrio emocional da gente pleitear aquilo que não é nosso, né? Mas o direito deve ter esse papel, e nós, operadores, nós, advogados, fazemos isso, né? Nós estamos ali no front para exatamente isso. O que lhe pertence? E eu vou lutar para te entregar isso. Eu adoro essa expressão de Ulpiano. Dar a cada um o que é seu. Muito bom mesmo. Bom, vamos começar então a falar do tema para a nossa audiência agora, que é a judicialização da saúde. Antes de começar, professor, antes de começar a fazer as perguntas, eu quero trazer alguns dados aqui que a gente tem do IPEA, do Instituto de Pesquisa
publicada Claro. e também do CNJ a respeito disso. Inclusive, eu vou deixar à disposição no nosso podcast para a nossa audiência que quiser assistir ela mais à frente. Então, nós temos aí a judicialização, ela ocorre a quase 33% dos gastos dos medicamentos dos estados brasileiros, ou seja, o que o Estado brasileiro, os Estados-membros brasileiros gastam em medicamento, 33% é reservado à judicialização da saúde, né? E aí essa pesquisa fala mais. Olha, o CNJ, por exemplo, ele mostra que só em 2020 foram 70, por volta, tá? De 77 novos casos relacionados à saúde pública, à judicialização, 77 mil. Agora, em 2024, são 162. Ou seja, 77 mil para 162 mil agora em 2024. Então, você teve aí, em 4 anos, você teve um aumento de 110%, de mais de 110% de casos da judicialização, né? E aí, lá no CNJ também, indica que em 2004 o Ministério da Saúde teve uma despesa de 3,2 bilhões em decorrência de demandas judiciais de medicamentos. Então, assim, o poder público como um todo, o Estado brasileiro como um todo, 3,2 bilhões em decorrência de demandas judiciais só de medicamentos, sendo que 1,9 bilhão refere aos gastos próprios da União. 1,9 bilhão. E 1,3 bilhão, que vai dar o total de 3,2 bilhões, 1,3 bilhões é relacionado aos gastos dos estados e municípios. Então, estados e municípios estão pedindo ressarcimento à União de 1,3 bilhão. E a União gastou 1,9 bilhões dos seus cofres nesse sentido. Então, por que eu estou colocando isso, professor? Números expressivos. Para a gente entender o que é. E aí eu já fico pensando, e aí eu vou perguntar isso para você mais à frente, professor. Como era isso antigamente? Né? Não se falava muito disso. Depois eu vou pedir para o senhor puder explicar depois para a gente isso. Mas, inicialmente, eu quero começar a perguntar para você como você diria que a saúde no Brasil hoje, como é que ela está? Ela vive o seu melhor momento? Ou ainda estamos longe de um sistema eficiente? Qual o seu juízo quando a gente fala dessa saúde? É o melhor momento? Não é o melhor momento? Qual o balanço que você fala atuando aí na área da saúde? Professor, a gente tem que entender a trajetória de todos os direitos, né? Tudo na vida tem seu início, as instituições, o ser humano. A saúde no Brasil não é diferente. Se nós pensarmos que quando começa lá no início, né, no Brasil colonial ainda, os cuidados eram pontuais. Os cuidados era aquele atendimento assistencialista prestado pela igreja, prestado pelas associações religiosas, né, as associações de caridade, para chegar lá na época da República e a gente pensar nas primeiras campanhas, nas campanhas sanitaristas, né? A gente vai ter Oswaldo Cruz, a gente vai ter aqueles cuidados com peste bubônica, com varíola. Então, olhem só como que o Estado está distante, estava muito numa condição até relativamente cômoda para ele, né? Só que, à medida que as instituições, à medida que o país, à medida que o ser humano vai evoluindo, né, as exigências começaram, né? Então, a gente faz um salto lá para a Era Vargas, por exemplo, e aí nós vamos ter os primeiros institutos de aposentadoria. Nós vamos ter os IAPIs da vida, os IAPs ainda, né? Percebam que vamos acolher parte da população entregando-lhe saúde. E qual é o critério? O critério é o que a gente faz. Você tem aquele que trabalha e aquele que não trabalha. Para quem que eu dou? Eu dou para aquele que trabalha. Nós temos, até hoje, se parar para pensar, o crime de vadiagem, né? Exatamente. Para pensar, o que é ser vadio? É não se enquadrar à sociedade. Sabia que o crime de vadiagem ainda está no ordenamento, né? Sim. Não aplicado mais, graças à Constituição, né? Mas ainda está lá. Se eu não me engano, em 2021, o Senado está tocando um projeto que até o momento não fechou, mas está lá como uma contravenção, né? E há esse prestígio. Já na ditadura militar, avançando um pouco mais na história, começa-se a nascer os Institutos Nacional de Previdência e Assistência. O INAMPS, o NPI, né?
Aí, NPS, NPS, exatamente, né? Que Meu avô falava isso. O NPS. Eu lá, aí quando criança eu percebi isso. Mas é só para quem trabalha de carteira assinada, né, papai? E, nossa, então era poucas pessoas que tinha, né? Sim. Poucas pessoas que Então tinham. parece aqui, inicialmente, isso que você falou, acho que é muito interessante, professor. Está atrelado a essa saúde, todos têm direito, mas não é bem todos, assim, que tem todo esse direito, né? Porque se inicialmente, historicamente, a gente vê que isso está atrelado a quem produz riqueza, ou seja, quem trabalha de alguma forma, a gente tem alguma coisa aí Era preciso restringir, né? Era preciso restringir, não, era preciso selecionar. Então quem eu seleciono? Aqueles que trabalham, é um critério, Sim. Né? Mas é na década de 70, com o movimento o movimento de reforma sanitária, que começa a se pensar o que iria acontecer lá na década de 90. A ideia de um direito da saúde como um direito, e um direito universal. E a Constituição, a Constituição vai trazer, a Constituição de 88, ela é um paradigma para vários direitos, né? E a Constituição de 88, ela vai trazer lá como um direito subjetivo ali. Artigo 96. O que é esse direito subjetivo? Se você fala direito subjetivo, 196. O que é o direito subjetivo? É aquele direito que você pode buscá-lo em juízo. Você pode exigir. Que você pode exigir. Eu posso ajuizar, eu posso buscar um advogado ou uma defensoria pública, e eu posso pleitear esse direito em juízo. Antes, nós falávamos em não intervenção dos juízes, né, do Poder Judiciário, no Poder Executivo. Não, é o Poder Executivo que vai decidir o que ele faz com a verba que ele tem. Uhum. Até hoje ainda se confunde, né? Volta e meia a gente vê algumas ações de Ministério Público em face do Poder Executivo, que o próprio juiz diz, olha, isso aqui não, essa intervenção aqui não é lícita. Uhum. Quem tem o mandato, quem foi eleito, é ele que decide como vai gastar e onde vai gastar. Então o senhor está me dizendo que, antes da gente voltar nisso, que esse direito subjetivo na Constituição então, é exigível. Exigível de quem? A gente pode exigir de quem? Do Estado. Né? Do Estado. Quando a gente fala do ente estatal, né? Que pode ser o município, pode ser o próprio Estado ou pode ser a União. Estados membros, União e municípios. E município. E o Distrito Federal, né? Que faz aquele papel duplo ali de Estado e Distrito Federal. E Estado e município. Entendi. A depender da sua natureza. Mas isso foi caminhando paulatinamente, como você falou, né? Então veio ali década de 70, anos 90 e aí Constituição de 88, ali você tem essa mudança paradigmática. Pois é, quando a gente chega, a Constituição de 88, ela chega e ela encontra vários direitos ainda errados, né? Sim. Que foram, assim, deixando de ser aplicados. O próprio exemplo que a gente falou da lei de vadiar, continuou lá? Continuou, sem ser aplicado. Sim. Igual igualdade, né? A igualdade material. Igualdade entre homem e mulher é igual? Somente agora que os exércitos, né? Que os órgãos começam a selecionar mulheres em seus quadros. Olha o tempo que demora, né? Eu lembro que aqui no estado do Espírito Santo mesmo, até Ministério Público de Tribunal de Contas demorou para entender que Ministério Público de Tribunal de Contas, não, demorou, quando eu digo assim, 20, 30 anos, né? Demorou para entender que Ministério Público de Contas não era o Ministério Público que a gente conhece, né, como guardião da lei. Era um Ministério Público todo específico ali, com concurso próprio, com regramento próprio e lá, lotado dentro do Tribunal de Contas. Então a Constituição chega, esse é só um exemplo, né, assim como o direito das mulheres, a Constituição chega e ela encontra uma legislação que ela não recepcionou. Né? A legislação continuou lá, mas porém foi caindo em desuso, foi não sendo aplicada. E aí, é claro, graças à sensibilidade dos juristas de então para entender a Constituição. E aí você passa por toda uma releitura, inclusive essa releitura do direito à saúde que você diz, né? Sim. Daí direito e dever. Que gera responsabilidade de nós dentro de sala de aula, fazemos os nossos alunos olharem para a Constituição com essa visão, né? Vocês precisam, além da formação nela, vocês precisam dessa sensibilidade para dizer, a letra está lá, mas é letra morta, não deve ser aplicada. Sim. Muito bom. Explica para mim, professor, a gente começa a falar agora propriamente dito, né, dessa questão da saúde e da judicialização. Explica para a nossa audiência, porque a nossa audiência é o nosso alunado, e aí você tem alunos do primeiro período até do 10º período, e tem também o público externo, que muitas vezes não é do direito, e não precisa ser do direito, mas é um tema relevante que ultrapassa o campo jurídico, vai para o social, vai para a vida, vai para a saúde, enfim, olha a relevância disso. A minha pergunta é, o que é
judicialização. O que é judicialização da saúde? O que significa esse termo? Enquanto a regra da saúde seria você buscar os postos de atendimento, buscar os hospitais estaduais, os hospitais federais, para eles entrar numa lista, entrar numa fila e ver se você tem direito àquele tratamento, a judicialização é o ato de ir diretamente com o advogado, com o profissional técnico, buscar que o juiz faça com que aquele bem lhe seja entregue. Percebe que o processo de judicialização também teve sua história, que não é o caso aqui de narrar, né? Mas nós temos a lei de assistência judiciária gratuita, nós temos alguns pensadores, né, Brian Gart, né, entre outros, que vão traçar a história da judicialização, porque ela precisa. Assistência judiciária gratuita eu não vou pagar taxas para ter que ir ao judiciário. Eu tenho uma defensoria pública, eu não vou pagar um advogado para ir até o Poder Judiciário. Fique você sabendo que na década de 40, se eu não me engano, 40, 50, com Orozimbo Nonato no STF, teve uma lei no Rio de Janeiro que colocou o valor das custas em quase 100% do valor do bem pleiteado em juízo. Olha só, isso é o afastamento. Essa lei foi declarada inconstitucional por ser irrazoável, mas é o afastamento do cidadão do acesso à justiça. O direito do acesso à justiça ela é totalmente restrita no momento desse. Sim. Então, quando você fala, eu posso acessar o judiciário, poder pode, as portas estão abertas. Mas eu tenho um advogado? Eu posso buscar uma assessoria, uma defensoria pública, ela está lá aberta? Eu vou poder dizer que eu não tenho condições de ajuizar ou eu vou ter que pagar custas? Quais as limitações, quais as dificuldades que vão me impor para isso? Entendi. Então, hoje, cada vez está mais facilitado. Isso, é claro, é um dos elementos, né, de busca do judiciário e, consequentemente, da judicialização, que foi a pergunta. Entendi. E é bom, né, professor, a gente fazer até essa distinção de judicialização da saúde de ativismo judicial, né? Sendo que a judicialização, você tem justamente isso, você leva a sua causa ao Poder Judiciário. Eu gostei muito dessa analogia que você fez, dessa alegoria que você usou, de que o direito à saúde é você ir no posto de saúde, no hospital e pleitear administrativamente ali dentro, que é para a nossa audiência entender, pleitear administrativamente. E a judicialização é você bater em outra porta. É bater em outra porta. É a porta do Poder Judiciário e falar, Poder Judiciário, manda eles me darem o remédio, ou manda me dar a vaga, ou manda me dar aquele tratamento. É mais ou menos isso. É a grande crítica que se tem do furar a fila, né? Porque quando o juiz coloca alguém no tratamento que deveria estar na fila, a tese é, olha, está prejudicando aqueles outros que estão lá na espera. Boa. Ele realmente tem essa necessidade, e aí nós vamos entrar no outro tema aqui, que é a dificuldade do juiz dizer sim ou dizer o não, né? Vamos falar disso. Eu não esqueço o juiz que uma vez num congresso falou, quem sou eu para dizer não? Hoje ele já é desembargador. Quem sou eu para dizer não para alguém que está dizendo que precisa daquele remédio para se curar? Precisa de uma UTI. E aí, como é que você diz não, né? É um dilema. Pois é. É um grande dilema. Bom, vamos lá. A judicialização da saúde, professor, ela cresceu muito nos últimos anos. Por que há tanta intervenção do Poder Judiciário hoje nas questões de saúde? A gente viu ali que a média agora foi para mais de 100 de 2020 para 2024, quer dizer, em 4 anos você tinha 64 mil, agora você tem mais de 100 e não sei quantos mil, cresceu mais de 110%. Isso com relação a quase 3 bilhões de reais só no orçamento público para agora, né, para esse exercício financeiro. E a minha pergunta é, por que há tanta intervenção do judiciário nas questões? Como esse movimento começou? Porque o que eu me lembro, e deixa eu só fazer o aporte aqui, pelo que eu me lembro, não era assim. Quando a gente começou a estudar nos bancos da faculdade, a gente não falava, pelo menos a gente não ouvia falar de judicialização da saúde, de judicialização de remédio. Como é que isso aconteceu? Como é que é isso? Teve uma mudança? O judiciário começou a fazer isso? Como é que é isso, professor? Aquela tripartição de poderes preconizada por Montesquieu, ela foi alterada ao longo do caminho para vários direitos, né? O da saúde, ela culmina
com a Constituição de 88, que nada mais foi do que a recepção de direitos que eram exigidos ao longo do tempo, para culminar no artigo 196, que coloca como direito subjetivo, como direito igual a todos, né? Os princípios de... Um direito fundamental. Fundamental, sim. Subjetivo, né? Que pode ser pleiteado em juízo. Depois a Lei 8080 e 90, a Lei 8080/90, que chega, né? Organizando o sistema. Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, determinando as atribuições de Estado, município e União. A outra onda de acesso à justiça, né? Essa defensoria se equiparando, mais profissionais de direito por aí, né? Aptos a trabalhar, que eu acho isso maravilhoso. Sim. Para mim, quanto mais, melhor, porque é mais acesso. Né? E quem é que vai acessar mais? O rico sempre pôde acessar. Né? Quem é que vai poder acessar se tiver número de advogados? Vai ser a camada que realmente necessita, que não tem condições. Então, esses fatores fazem com que chegue lá. Esses fatores provocam a judicialização. Um terceiro fator é que investimento. Né? Se o sistema... O número, quando você está numa fila, imagina quando você está numa fila de carros, os carros estão parados. A primeira coisa que você faz é olhar lá para frente se a fila está andando. A fila está andando, você fica calmo, não, uma hora vai chegar a minha vez. Mas quando você sente que a fila está parada, no próprio carro, você começa a ficar desesperado. Tenho rota alternativa? Faço o quê? Saio dessa fila, dou uma volta? Né? Aguardo, fico ansioso, fecho o carro e saio dele, vou lá na frente olhar o que está acontecendo. Uhum. É mais ou menos isso que acontece aqui. Sim. E tem que lembrar que é saúde, né? Sensível, né? Exatamente. Então, quando o ser humano está nessa fila, é muito difícil pleitear, falar com que ele tem que esperar na fila. Lembra que eu disse para você que eu gosto de o piano, porque dá cada um que é seu? Mas a pessoa fala, mas eu tenho mais urgência do que o outro. E aí ele é juiz. Entendi. Algo realmente... E essa tem sido uma constante, né? Para chegar a esses números aí assustadores, que o judiciário precisa repensar. Sim. Né? Não o extremo de não intervir no poder executivo, mas também não atender indiscriminadamente, é claro, a todos que chegam. E isso é interessante, porque me parece que nós também acabamos falando de política pública, né? Porque saúde é política pública, né? Ela demanda para ser efetivada de política pública. Houve um tempo que juízes evitavam interferir nisso. Eu lembro que a gente estudava lá em direito administrativo, você me corrige se eu estiver errado, porque advogada do município, elementos do ato administrativo. Então você tem um motivo. Né? Motivo do ato administrativo como um elemento do ato administrativo, e esse motivo nada mais era do que o mérito do ato administrativo, que é a oportunidade e a conveniência. E aí os juízes chegavam e falavam que nisso não se tocava, porque se tocava, caía aquilo que você falava do Montesquieu, a tripartição de poderes era arranhada. De alguma forma, o sistema de freio e contrapesos era comprometido, porque você teria um juiz determinando, fazendo política pública. E a minha pergunta é justamente isso. Houve um tempo que juízes evitavam interferir nas políticas públicas. O que mudou para que o judiciário passasse a ter um papel tão ativo na garantia do direito à saúde hoje? O que você acha? Mudou-se o entendimento? O que foi? Como você vê isso? Se a gente olhasse para os juízes lá do século XIX, né, pós-Revolução Francesa, seguidores do Código de Napoleão, alguns diziam o seguinte: eu não sou um professor de direito civil, eu sou um professor do Código de Napoleão. Né? E aí, com a escola da exegese, que criou aqueles parâmetros, né, normas mesmo, que ficou, eu diria assim, ficou muito seguro ser jurista no século XIX, porque o legislador, ele tudo vê, ele tudo prevê, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é perfeito. A lei que ele cria, ela deve ser seguida. Se ele não previu, é porque ele não quis prever. Aí, logo após o regime napoleônico, eles chegaram a criar um tribunal chamado Tribunal de Cassação, que se o juiz se desviasse da decisão, da lei, a decisão dele era cassada. Esse tribunal fica até 1939. Né, até 1839, no poder legislativo,
Por que o Poder Legislativo? Porque era o que criou a lei e era lá que deveria ser fiscalizado seu cumprimento. Foi o que deu origem aos tribunais de superposição, né? Ao nosso STJ, uniformizador das leis federais, né? Ao STF, o guardião da Constituição, e as cortes, né? De cassação que nós temos por aí. É fato que aquele juiz aí fez com que ele ficasse aquele juiz boca da lei, né? O posto de luar, né? O juiz, você apenas reporta a vontade da lei. Isso nos nossos dias, e notadamente no Brasil, mudou-se muito. Os alunos, eles até não estão, alguns até não estão entendendo quanta interferência do judiciário em cima do legislativo, em cima do executivo. Porque, Tiziano, funciona também o seguinte, enquanto um poder se amiúda, né, o outro se agiganta, o outro suplanta. Né? E nós estamos falando de um valor saúde que as pessoas vão correr atrás delas, ou seja, as pessoas vão judicializar, vão ajuizar quantas vezes forem necessárias. A menos que se tenha filtros, e esses filtros, a gente, o caminho está por aí, né? A gente sente isso, que esses filtros têm que ser técnicos, muito técnicos. Sim. Para que não seja apenas restritores do direito. Entendi. Você está me falando, então, que você tinha esses juízes antes que não analisavam o mérito administrativo, porque senão interferiria nos poderes, e aí você me lembrou aí dos juízes pós-Revolução Francesa, aí do Código Napoleônico, essa questão da completude, né? Então, o legislador previa tudo, o juiz boca da lei. Então, você tinha um juiz que não era ativista, um juiz que não poderia inovar. Na verdade, é isso, né? Sim. Esse juiz que falaria assim, não tem previsão na lei, não tem previsão no Código de Napoleão, eu não posso inovar. Porque o dogma é que o legislador, que veio quente daquela revolução, previu todas as coisas, tudo foi debatido naquela assembleia perfeita, tudo está perfeito. Antigamente não, antigamente você tinha um juiz que era corrupto, que agia de diversos, vamos queimar esses juízes, o antigo regime, e tananana, que agia de qualquer forma. Sim. Agora não, agora tem um juiz amarradinho que não pode inovar. Mas para a judicialização da saúde, esse juiz teve que inovar, ele teve que ser um pouco ativista, não teve? O nosso juiz aqui não acaba sendo aí uma... Como é que eu vou dizer? A gente teve que empurrar um pouquinho, o judiciário não teve que andar um pouco mais aí? Tiziano, eu acrescentaria que aquele juiz boca da lei, lá pós-revolução, não era só o juiz, eram advogados também. Sim. Eu mesmo presenciei palestrante dizendo o seguinte, se o cliente chegou no meu escritório e o direito não está ali posto de forma firme, eu não ajuizo ação para ele. Você quer ver um exemplo? E isso aconteceu até na faculdade, no escritório modelo, em que o FGTS ele tem uma relação de doenças que você pode sacar. Sim. O que é o FGTS? É aquele valor que é depositado para o trabalhador, descontado, calculado sobre o percentual 8% sobre o salário dele, em que é guardado e que ele vai poder sacar em certas condições, né, e no final do contrato. Ou em certas condições ao longo do contrato em caso de doenças. E aí você tinha uma série de doenças lá, né? Espondiloartrose anquilosante, câncer e tal. E quando nasce a AIDS, as pessoas falaram, olha, essa relação não está lá, essa doença não está lá, mas eu preciso desse dinheiro. E aí o raciocínio era, aquelas doenças, elas causam um gravame na pessoa, a tal ponto que elas precisam utilizar todas as ferramentas que tem, notadamente o capital, para tentar se tratar. E algumas ações no início foram indeferidas, até essa provocação para o juiz entender que se tem aquela relação de doenças lá, e essa AIDS, que era o exemplo que tinha surgido, né, que também na época era muito gravosa, né, é uma mais que está faltando lá. Então, a ideia é que não só juízes, mas advogados viram o judiciário como um mecanismo de furar aquela fila, de sair daquela fila. Não dá para esperar a fila do tratamento, da cirurgia, principalmente quando você coloca as questões de urgência e emergência, né? De precisar se internar. Entendi. Não dá para utilizar a fila do SUS. Problemas é o investimento, né?
A lei do SUS, a lei 8080/90, ela é muito boa. Ela é modelo para outros países aí, né? Mas ela precisa de operacionalização dela. E para isso, investimento. Entendi. Como é que ela é operalizada, professor? Essa lei, a Lei 8080, já que o senhor está falando. Como ela organiza o SUS? Qual a importância dela? Você considera ela uma boa base normativa? Você considera um avanço para a gente? Tem que melhorar? Fala um pouquinho dela, explica um pouquinho dela para a gente aí, para a nossa audiência. Apesar dos planos de saúde ocuparem hoje 26% da população, né, que acessa a saúde, 26% é plano de saúde. O sistema SUS, Sistema Único de Saúde, ele está distribuído e organizado de atendimento primário para os municípios, atendimento mais especializados para os estados e atendimento de alta complexidade para a União, e aí a União vai gerir, né, toda a política normativa de distribuição de fluxo, né, de renda para estado e para municípios, para Distrito Federal, vai gerir hospitais federais, vai tratar de algumas doenças mais específicas de alta complexidade. Tanto é que agora, né, o tema que deslocou para a Justiça Federal. Por que Justiça Federal? Porque é para lá que vai se decidir quando as causas de saúde forem acima de 210 salários mínimos. Né? Então tem isso agora também. Eu estou falando de uma decisão do STF chamada Tema 1234, que trata que tenta colocar um filtro. Olha, para isso aqui deixa juízes federais, porque aqui atrai a competência da União para tratar. Então, e aí com valores superiores a são 210 salários mínimos ano, né? Entendi. É um valor significativo. Isso vai para a Justiça Federal. Porque toda vez que fala interesse da União, automaticamente o processo se desloca para a Justiça Federal. Sim. O juiz estadual nem pode decidir se há ou não há interesse da União. Se falou que há interesse da União, vai ser na Justiça Federal que vai decidir se há ou não há interesse da União. Entendi. Então você tem critérios objetivos, mas você tem critérios. Esse também é um, né? Quem decide o mero interesse é o próprio juiz federal. Entendi. Então, a lei é boa. A estrutura está criada. Basta ver quando a gente teve uma pandemia, né? O sistema de distribuição, ele foi perfeito. Capilarizado, né? Essa é a palavra, né? Para esse país continental, o sistema foi perfeito. O nosso problema é investimento, e o nosso problema, que a gente não adianta falar muito dele, né? É a corrupção. Né? É o maltrato com a coisa pública, né? Sim. De N formas. Tanta corrupção de não trabalhar tecnicamente, quanto de desviar, né? Sim, entendi. Então, e aí eu queria saber um pouquinho disso. Como hoje o judiciário entende a responsabilidade dos entes? É uma responsabilidade, todos eles são responsáveis para dar o insumo, né? Para dar o medicamento, o tratamento. Como ele vai saber, uma pessoa leiga, como ele vai saber se ele vai ajuizar uma ação contra o município, contra o estado, contra a União? Eu estou falando legalmente aqui, para a nossa audiência poder entender. É claro que a gente sabe quando é município, é estado aqui e tal, tudo certinho, União, Justiça Federal e tal, mas para o leigo, para ele poder entender, né, o que é de competência do município, então resguarda ele. O que seria, como se faz isso? Tem algum parâmetro, tem algum critério? Para o cidadão comum, ele acaba não entendendo, não sabendo, porque ele sempre está no município procurando um hospital que está no município, né? Aí eu vou lá para o município de Vitória, então eu vou lá perto da MSCAM, Hospital das Clínicas, né? Sim. Mas eu estou indo no município de Vitória. Ele está pensando que ele está indo no município. Mas você tem... o município, ele gera a atividade básica. As farmácias, as unidades básicas de saúde. Você vai ter o estado com os hospitais estaduais e com serviços de média e alta complexidade, e a União, alta complexidade. Né? E a União num sistema mais de gerir. Mas o que faz o advogado e o que faz as defensorias públicas? Elas ajuizam contra quem eles querem. Geralmente eles colocam os três no polo. União, Estado e município. Porque há um raciocínio, né,
do Judiciário, né? É isso que eu ia perguntar. Que, apesar de a Lei 8080, nos seus artigos 16, 17, 18, eles são os 3 artigos que separa, né, as competências de cada Sim. um, mas é fato que eles ajuizam pelo menos contra 2. Pelo menos, sabendo que não é União, sabendo que não é alta complexidade, eles ajuizam contra município e Estado. No mínimo. No mínimo. Por quê? Porque é uma responsabilidade solidária. Então, Então, e o que é responsabilidade solidária? O que é responsabilidade solidária? Eu posso demandar contra um ou outro. Eu posso escolher quem vai me pagar. Todos eles devem integralmente. É um direito subjetivo, universal, fundamental, contra todos. Então, se correr o risco do município pagar um tratamento que é do Estado, ele vai pagar. E o que ele vai fazer? Ele vai poder cobrar do Estado. Né? O município. Numa ação própria. Numa ação regressiva. Né? Então, o que as partes geralmente fazem? Ajuiza contra os dois, o juiz condena. Esse é o município, vou condenar o município. Mas sem empecilho de, se não cumprir, eu mando o Estado pagar. Essa aqui é só do Estado. Né? O município está lá. Eu mando o município fazer. Desculpa, é só do Estado. Eu mando o Estado fazer. Mas lembrando que se o Estado não fizer, nada vai me impedir de direcionar o cumprimento da decisão para o município, em razão dessa responsabilidade solidária. Eu acho isso ruim, né? Porque você imagina uma ação direcionada contra um ente, depois os entes terem que ficar aqui ajuizando a ação regressiva contra outro para fazer essa compensação. E ali no caso, nesse caso, vai incidir também honorários advocatícios. Isso é um outro problema, né? Esse é outro problema. A Defensoria Pública, por exemplo, ela não tinha honorários quando ajuizava contra o próprio Estado, né? Porque é a figura da confusão, né? Sim. O bem é do Estado que está sendo entregue para a Defensoria, que é um ente do Estado. Então, extinguir aquela obrigação ali. Então, depois de muito tempo, muito debater, o Judiciário pacificou que não, ela tem uma autonomia orçamentária, financeira e tal, então por isso ela pode sim receber honorários. O que a gente vê de juízes mais sensíveis nessa área é mitigar isso. Mitigar como? Eu não dou o valor da causa alta, eu não permito o valor da causa alta, porque ações de saúde é um bem que não tem valor econômico. Olha que interessante. E aí eu reduzo o valor da causa para mim, para salário de alto custo. Juízes mais sensíveis. Juízes que ainda não compreenderam o sistema, eles ficam fixando. Porque todas as ações são milionárias. São 100 mil, 200 mil reais. E aí o advogado vem com essa força aí, né, de ajuizar nesses valores para pensar na sucumbência. Sim. Então, os juízes mais sensíveis, o que eles têm feito? No próprio valor da causa, já aceita a impugnação ao valor da causa para reduzir, né? E mesmo assim, não fixa sobre o valor da causa, fixa um valor ali, próximo do salário mínimo, dali para baixo, né? R$500, R$300, R$800, porque sabe que são muitas ações. E que se ficarem concedendo contra o município, você vai quebrar. Por aí. Mais quebrado ainda. Então perceba que, por mais que haja normatização, há sensibilidade mesmo. Olha só, então, mas isso não é pacífico ainda, professor? Não, isso tem cada um está de um jeito. Então você corre o risco de uma ação milionária realmente ter fixação de honorários aí sobre esse valor. Você corre tudo. Sim, você corre risco o advogado corre de ajuizar uma ação, 200 mil, que é o valor real do tratamento, sem levar em consideração essa questão de que não deve ter valor econômico, que essa causa pode ser fixada no valor de um salário mínimo, né? Então pode existir essa possibilidade. Sim. Ainda não foi, olha só que interessante. Aí a gente, no nosso Tribunal de Justiça aqui, por exemplo, a gente tem colegiados que reduzem. Sim. E temos colegiados que mantêm. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente viu, então a gente está falando da judicialização, que é um direito que é exigível em razão do direito à saúde. Você explicou muito bem para a gente a natureza jurídica aí do direito à saúde, a ideia da exigibilidade do direito, que é um direito, que é um dever e por isso é exigível. Disse que é da solidariedade dos entes, União, Estados e municípios e Distrito Federal, todos eles devem igual, então tem que implementar esse dever, né? E daí você pode demandar dos 3, ou de um, ou de todos, eles não são solidários. E aqui eu queria perguntar,
Eles são solidários. Por isso que pode ser ajuizar contra qualquer um deles. Você pode ajuizar contra os 3, contra um, contra todos, e todos devem na sua integralidade, porque a obrigação é solidária, certo? Isso. A minha pergunta é, e do lado do Estado? Qual a tese de defesa que o Estado traz geralmente, professor? Eu falo isso porque eu lembro, quando se estudava disso, quando se falava disso, Francisco, falava-se da tese da reserva do financeiramente possível, ou a reserva do possível. Isso existe? Como é que é isso? Pois é, não só ela, né? Tem outras, tipo, você requeriu isso administrativamente? Você pleiteou lá, né? Até para ter um interesse, né? Porque o interesse ele é necessidade, utilidade e adequação, né? Você demonstrou essa necessidade lá na administração para ter, porque muitas vezes não, ele vai direto ao judiciário. Então, a gente até tem juízes mais técnicos que dizem, olha, eu não estou vendo o interesse da necessidade aqui não, extingo, e faço ele pleitear lá. Só para a nossa audiência entender. No caso, alguns juízes exigem que você primeiro, antes de bater no judiciário, de você propor uma ação no judiciário, que você propõe administrativamente ali no município, no estado, na União. Porque você nem entrou na fila, né, para pedir. Sim. O estado, o município não está nem sabendo que você quer aquilo. Vai saber como? Vai saber depois que chegou uma petição de um advogado da defensoria que, olha, fulano quer esse tipo de tratamento. E para quem estuda processo sabe que interesse é uma das condições para o exercício do direito de ação. Exatamente. Faltando interesse, você não prossegue. Só que ações de saúde desse ano são ações diferentes, Sérias, entendeu? Né? O juiz que está ali, ele está sentindo as dores daquele que pleiteia, né? Então ele olha, pera lá, se eu deixar ele voltar para a fila lá para pedir, pode ser que não dê tempo, né? Então o que ele faz? Ele se cerca de assessoria técnica, né, para tentar... Vou te perguntar isso agora. Para tentar ver se defere ou não defere. Porque, na verdade, é uma questão técnica, né? A gente está falando de medicamento, não é? Que dificuldade para a gente perceber que é técnico. Quem sou eu quando você vai lá e pede um aripiprazol, né? Eu tô brincando com o número do remédio, mas é mais ou menos... Não é verdade? Não sei. Exatamente. Eu tenho aquela doença tal que eu preciso daquele tratamento específico. Quem sou eu para dizer que se você ficou 10 anos com essa doença e agora você bateu nas portas do judiciário para dizer se tem urgência, né, para conceder uma tutela cautelar, não é? Preciso, né, tanto eu do lado de cá da defesa do município, né, quanto o juiz do lado de lá também, ele não vai ter essa formação, precisa se cercar de técnicos para fazer essa defesa. E aí, como é que acontece isso? Como é que isso se materializa? Existe isso? Né? Então, o juiz não tem formação técnica em saúde, por óbvio, ele sabe do direito, mas não sabe dos tecnicismos específicos, porque não é médico, não tem formação na área. E aí, o que acontece? Para nós que estamos do lado de cá, a gente se cerca da Secretaria de Saúde, né? Os profissionais que estão ali para eles se manifestarem sobre aquela necessidade, né? Sim. Do lado de lá, do juiz, hoje no estado aqui é o NAT, né? O NATJUS, que é Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. É uma equipe, né? E que o juiz, quando o processo chega para ele, pedindo, por exemplo, uma urgência ali, uma medida cautelar, ou às vezes promete, ele já manda para o NAT, eu dei um parecer aqui para mim. Esses são profissionais que estão vinculados ao judiciário, profissionais de saúde. São técnicos, e eles vão dizer, olha, tem urgência, não tem, esse é o melhor tratamento, esse não é o tratamento indicado, esse tratamento é do município, esse tratamento é do estado, né? Ele já faz o desenho ali, né? E aí o juiz, é claro, o juiz nunca está adstrito ao laudo, né? Exato. Né? Como tudo. Ele né? Passamos por várias fases de motivação, da situação das provas, e hoje nós estamos no fundamento, na decisão que basta ser motivada, né? Sim. Livre convencimento motivado. Nós não estamos mais nas provas tarifadas, em que a ideia aqui, de repente, até seria, né? As provas tarifadas lá da Inquisição, né? Sim. Do período inquisitorial. Em que, olha, se o NAT
que é o profissional de saúde, que conhece o assunto, então falou que não tem urgência, Não posso né? dizer. Falou que isso aqui é do Estado, que né? Como que eu vou condenar o município? O certo era tirar o município logo, né? Sim. Mas ele deixa o município por razão de ser solidária, né? Mas ele, volta e meia, ele atenta para isso e diz, não dou liminar. Não é urgência. Ó, o tratamento aqui tá dito que não é comprobatório. De que esse é a garantia de que esse é o remédio necessário. Não dou. Entendi. Então, o NAT, né, que ele tá lá na função de auxiliar o judiciário para que as boas práticas nas decisões sejam dadas. Isso no caso do nosso estado, o Estado do Espírito Santo. A gente tem aqui o chamado Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Que maravilha isso. NAT-JUS. Isso é muito bom. Isso é criado dentro do Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário. Entendi. E aí vale para todo o Estado do Espírito Santo dar esse suporte específico para os juízes. Sim, todos os estados, né? Vão ter o seu NAT também. Então, no mesmo caminho. Entendi. Porque é técnico, né, Tiziano? Não dá para... Você fica falando, eu só fico imaginando no início dos anos 90, não existia isso, Francisco. Você já pensou nisso? Outra pergunta que eu tenho para você. Tiziano, as pessoas têm medo de ir lá para fora ser um seguro, porque eu tenho amigos meus que, Francisco, eu me tive que submeter a uma consulta assim, isso deu, em dólar, tô convertido, deu R$40 mil. Eu deixei... Eu deixei, né? Então, e se você pensar que hoje você chega, que você vai até uma unidade básica de saúde e toma sua injeção, e toma seu remédio, está ali, temos todas as dificuldades, mas comparando o nosso sistema com alguns países aí, o nosso ainda é muito acessível. Maravilha. Com todas as mazelas que tem, é claro. Sim. Caminho a ser seguido. Outra questão, já que você falou dessa questão aí de se pagar, vamos falar da saúde suplementar aqui. Quando eu falo de saúde suplementar, a gente está falando aqui de plano de saúde, né? Aqueles planos de saúde particulares. Como eles interferem na dinâmica da saúde do Brasil? Há uma relação de equilíbrio ou de tensionado aí com o Sistema Único de Saúde? Eles são uma busca, né, para aqueles que têm uma condição financeira melhor, né? Porque a gente sabe das limitações de filas, né, que você tem no INSS, porque tudo no final se transforma em filas, tudo se transforma em espera, né? Sim. Então, a ideia de um plano de saúde é de você ter aquele bem de forma mais célere, né? Não é nem questão de mais qualidade, que os profissionais que atuam no plano de saúde também atuam na iniciativa pública, né? Na iniciativa privada, mas a questão é a busca da celeridade. Hoje os planos de saúde representam 26% da população. E eles passam também pelos problemas da judicialização. Olha que interessante. Porque o detalhe é o seguinte, alguns profissionais do lado de cá se especializam. Igual o caso, né? A criança, muito jovem, ela precisa de uma cirurgia no cérebro e os médicos que estão no plano, eles operam pelo sistema tradicional. Eu não vou saber te explicar a técnica, mas isso demora 6 horas de cirurgia. E aí demanda um centro cirúrgico muito mais especializado, demanda máquina para fazer bombear o sangue, porque a criança vai necessitar dessa transfusão ali. Enquanto que você tem um outro profissional, tá lá em São Paulo, ele faz essa cirurgia também com 3 a 4 horas. Mais caro, um pouco mais caro, né? A questão não está nem no mais caro, o problema está fora do plano de saúde. Só que você imagina, você ter seu filho que não vai ter que se submeter a determinada máquina. Só de falar da cirurgia, dessa diminuição de hora, parece que só tem 2 especialistas no Brasil. E aí você nasce do lado dele, você nasce um profissional do direito para monitorar, para ajuizar a ação, para direcionar. Não é direcionar nada ilegal, não é direcionar o tratamento para ele. Sim. Né? E os juízes dão uma liminar, isso bem fundamentado, né? Os juízes dão a liminar para que o tratamento não seja com aqueles profissionais do plano de saúde, mas que seja com esse terceiro, no outro hospital, né? Então, os planos de saúde também sofrem com o processo da judicialização. Eles tiveram, uma decisão no tema 106 do STJ, dizendo, olha, que a luta é para ofertar só os bens que está na ANS, né?
O que é ANS? Que você A diz? Agência Nacional de Saúde, Sim. ela tem uma relação dos medicamentos que os planos de saúde devem ofertar. E a ideia é que eles querem ficar nesse plano de saúde, porque é o que foi contratado. O É o rol que está ali. taxativo. É o rol taxativo. E o STJ definiu, realmente, esse rol é taxativo. Então, atendeu a eles. Mas foi lá e disse o seguinte, né? Porque a gente só entende rol taxativo ou números clausos, né? clausos. Ou números Ou exemplo- abertos, né? Ah, O rol aberto, né? Sim. O rol exemplificativo. Né? Aí ela diz o seguinte, né? O direito é o mal barato. O rol é taxativo mesmo, Então, vírgula, mas admite exceções. E é nessas exceções que, ou seja, vai ser o judiciário a definir. entendi. Exatamente por ser algo mais, por ser saúde, por ser algo mais Sim, sensível, né? Sim. Essa lógica de que é um rol taxativo, mas cabe exceções. Olha, gente, né? O Poder Judiciário é maravilhoso, né? Não é um rol taxativo, enfim, mas vamos lá. É um rol taxativo, vamos repetir como eles dizem. É um rol né? taxativo mitigado, né? Não é nem um rol aberto, mas também não é um rol fechado, é um rol que fica entre aspas. Mas nosso caminho é esse, dizendo, nosso caminho é inventar mesmo. É verdade. É a penumbra ali, né? Não é nem... O nosso papel no sistema peraí, eu só vou trabalhar com rol aberto ou rol fechado? Não, a gente tem que inventar. Essa é a beleza do direito. É verdade. Para atender as necessidades e também não congestionar o sistema também. Nem engessar, né? Exatamente, para viabilizar ele aos poucos. Então você tem aí essas questões. Faz todo sentido isso que você colocou mesmo. Acho que é por aí que a gente anda mesmo. A minha questão é, o que se pleiteia nos planos de saúde é a mesma coisa que se pleiteia no SUS? Rol é a mesma coisa? Não, o Estado ele tem uma outra lista, né? A Agência Nacional de Saúde, não vou lembrar o nome da descrição, mas é REMEME, né? Ele tem você tem os produtos, os insumos que são aprovados, né, pela Agência Nacional de Saúde, ele é uma lista, e não são todos aqueles lá que estão na lista que o Sistema Único de Saúde vai prover. Ele vai prover uma outra lista que está na REMEME, que tem também uma comissão federal, né? Um conselho que faz essa inserção aqui. Ele diz quais daqueles elementos lá, quais daqueles insumos, quando eu falo os remédios, né, os tratamentos, né, que devem fazer parte dessa REMEME aqui, porque é essa aqui que o SUS vai ofertar. Então a grande discussão está, olha, o que eu preciso para o meu tratamento de saúde, a lista que você tem, SUS, não me atende. Eu preciso daquela que está lá. Entendeu? Ou às vezes é um tratamento que está fora ainda do Brasil, que nem está na relação da ANS, né? Para começar, para poder tratar, né? Entendi. Por exemplo, o canabidiol, né, quando chegou, eu nem vou entrar nesse tema, mas né, que é uma outra história, né? Mas já teve liberação de alguns casos. Sim. E aí a questão chegou, por exemplo, poderia as farmácias, beleza, mas não poderia as farmácias de manipulação. Então, saúde é sempre um tema complexo. Está sempre com detalhes, né? Entendi. E aí eu até aconselho a população, sem fazer propaganda, mas quem às vezes nós advogados que estamos no nosso dia a dia aí, nós não estamos preparados para essas ações de saúde. Tanto é que eu vejo alguns ajuizando ação pedindo 500 mil, pedindo vários pedidos. Aí aquela mesma ação, quando vai na Defensoria Pública, que tem expertise, que já sabe como que é... O que é a Defensoria Pública? Ela sabe, eu tenho 2, 3 juízes e já sei como que é, eu faço isso todo dia. É muito mais salutar para o direito, né, da pessoa, até para ele ser garantido, que o profissional defensoria atue. Sem desconsiderar nada a capacidade daqueles que atuam especificamente em saúde, claro. Sim, claro. Nesse caso, é uma coisa que eu queria perguntar. O objeto que se pede mesmo, que se pede especificamente, é medicamento? É só medicamento ou se pede outras coisas? E cirurgias, né? Tratamento, né? Medicamentos, cirurgias, tratamentos, né? São essas coisas. Liberação de vagas. Psicopedagogo, tratamento psicológico, psiquiátrico. De toda tudo que abarca a saúde. Saúde. Então não se limita só a medicamentos por si só. A gente tem outras demandas também que estão dentro aí da judicialização. Por exemplo, a gente tem alguns profissionais da psicologia, né? O município oferece. Sim. Mas eles pedem
com o método ABA. Behavior, né, é um método que o profissional fez uma especialização, né, e é um método diferenciado para transtorno do espectro autista, né? Então, eles pleiteiam com esse método. Sim. Então, quer dizer, o município não oferece, então cai para o Estado. Entendi. Mas se você pedir para o Estado na fila dele, ele não oferta. Os juízes dão, os juízes condenam. Sim, entendi. E aí é custo, né? É consultas, né, que tem que fazer, né? Claro, entendi. Outra questão, Francisco, e aqui a gente já vai caminhando mais para o final, tá? Ainda enfrentando desigualdades, a gente enfrenta ainda a ideia de desigualdades significativas com relação ao acesso à saúde? Quem são as pessoas que são mais prejudicadas e por quê, na sua visão? Ticiano, se você parar para olhar, até tá havendo um boom aí, né, na formação da medicina, né, dos profissionais da medicina, né? É verdade. Nosso município aí foi até prestigiado, né, com faculdades, né? Sim. Os grandes centros, né, como tudo, os grandes centros, eles são sempre mais tem excelência, privilegiados, né? É verdade. Pessoas de mais capacidade, pessoas que preferem ficar por ali, né? Quanto mais afastado, né? Mais sofre. Tanto é que aqui no sul do estado é regional, aqui é objetivo o critério. O sul do estado ele concentra mais tratamento do que os interiores, então eles vêm para cá. Assim como o centro de Vitória, né? Alguns se deslocam para lá. Isso é natural, né? Nesse Brasil de dimensões continentais, né? Entendi. Aliado a isso, a gente tem lugares de muita dificuldade, de muito desenvolvimento lento ainda, né? Como cidades do Nordeste, né? Então, a gente vai ter a saúde toda vinculada à questão da faixa econômica que o Estado e o município ocupa, né? No polo. Quanto mais pujança, mais condições de oferta de tratamento. Professor, para finalizar essa questão, o Supremo ou a jurisprudência dominante tem algum tema, tem alguma súmula, tem algum critério para você ajuizar? Eles se manifestam de alguma coisa nesse sentido ou não? Olha só, como eu tinha dito, o STJ, né, ele quando ele falou desse rol não taxativo ali, né, olha, eu fechei, mas eu vou abrir a conta gota, né? O STF, por exemplo, ele criou o tema 6, em que ele cria critérios mais rígidos para medicamentos que não estão incorporados ali no SUS. Que não estão na lista que não estão na lista, exato. Eu vou te dar. É possível te entregar, mas atentem para esses critérios. Laudo, hipoficiência, demonstrar que aquele remédio que está na lista do SUS não te atende. Então, ele cria dificuldades, olha. E demonstrar que o remédio que você está pleiteando, que não está na lista, que ele é realmente a solução. Então, ou seja, vai trazendo, né, para aquele que pede maiores dificuldades, né? Ele vai ter que provar também. Isso, né? Então perceba que ele entra no mundo ali mais difícil, não basta um laudo. Ele vai ter que provar, né? E aí gera-se mais dificuldades, né? Igual como coloquei para o outro tema, o tema 1234 lá, 1234 do STF, né? Direcionando a competência para a Justiça Federal, né? Para tentar uniformizar mais ainda, né? Porque é lá que está o interesse da União. Para aqueles bens que não estão, para aqueles produtos que não estão incluídos no SUS, né, mas tem registro na Anvisa, mas que por outro lado são caros, né? No caso, o critério que se usou aqui foi 210 salários anual. O custo daquele tratamento é mais de 210 salários. Então, desloca para a Justiça Federal. São filtros e cada vez mais a ideia é que nasça filtros técnicos para não dizer assim, olha, não vou para essa fila não, eu vou lá para o judiciário. Entendi. E para finalizar, então, qual a sua análise com relação à judicialização? Você acha que no campo jurídico aí isso é a tendência à judicialização, é a ampliação, é a diminuição, é o quê? Eu sei que é um exercício de futurologia, mas
com o balanço que você tem, você trabalha nessa área, você milita nessa área, tanto privado quanto na esfera pública, e é um estudioso, a gente sabe que é um estudioso e acompanha isso. Qual a sua expectativa aí para frente? O que você acha como vai caminhar essa questão da judicialização da saúde? Vai diminuir, vai ampliar, vai permanecer? O que você verifica? Olha, é um exercício de futurologia mesmo, né? Porque se você tiver investimento, o sistema está bem montado. Sim. Se você tiver investimento, você diminui a fila. Se você diminui a fila do atendimento administrativo, a pessoa não vai enfrentar a fila do judiciário. Por outro lado, se o processo anda rápido no judiciário e é sempre favorável, não passa pelos critérios técnicos, não atende aos pareceres do NAT para dizer, olha, não tem urgência, não precisa dar agora. Deixa instruir o processo para ir lá na frente, né? Então, se ele sentir que a fila do judiciário é lenta também, talvez ele vai preferir essa escola. Na verdade, ele fica nas duas filas, né? Ele fica pleiteando aqui e ali. Então, se houver investimentos realmente, o judiciário vai se tornar não atrativo. Entendi. A questão vai ser sempre essa. E sempre, agora, a gente deve atentar sempre para a natureza do ser humano, né? Porque por mais que a gente crie organizações, por mais que a gente... A angústia do ser humano é, eu posso ir até um advogado pedir? Vou pedir. Concorda? Faz sentido. E ainda mais em matéria tão sensível, que é a saúde, né? É verdade. Professor, eu agradeço a sua presença mais uma vez, acho que foi tudo esclarecido. Você tem mais alguma consideração ao direito de saúde para fazer ou são essas mesmo? A gente teria um tempo, a gente teria... falar mais, é muita coisa, né? Mas eu acho que até para não tomar mais tempo de quem nos ouve, né? Para finalizar, então, já fugindo disso, eu quero que você me fale um pouquinho sobre o que você está fazendo da vida, e aí um conselho que eu sempre peço para o pessoal falar aqui, de repente de um filme, de um livro, de alguma coisa, uma obra de lazer, alguma coisa que você está fazendo para além do direito aí para nossa audiência, o que você indicaria para eles, algum livro, algum lugar, algum filme, alguma série, alguma coisa que você está consumindo que acha que vale a pena indicar para o pessoal? Tiziano, quando eu volto lá, né? Quando eu falei que a frase de O Piano dá a cada um que é seu, sim, o grande problema é o que me pertence, o que é meu. Nós estamos num momento eu não sei se foi a pandemia que ela passou e deixou todo mundo um rastro de desequilíbrio, sim, né? Que eu acho que mais do que o direito em si, né, é a gente tentar se voltar um pouquinho para o autoconhecimento. A gente precisa de ter conhecimento aqui de como funcionam as instituições, sim, porque eu brinco que se a gente nascer, desculpa a expressão, mas se a gente nascer burro demais, a gente sofre muito nesse planeta Terra, né? Então eu falo sempre, olha, maravilha, conhecer o mundo é importante, até saber, não, isso aqui eu resolvo com advogado, isso aqui eu resolvo com contador, isso aqui eu resolvo com despachante, né? Eu preciso para poder se virar, né, nesse planeta Terra. E agora eu tô sentindo falta, né, nesses tempos, eu senti isso mais firme depois da pandemia, desse autoconhecimento. Até para a gente saber o que é meu, né? Devo perquirir sem juízo, né? Sim. Então, o meu conselho para todos é, principalmente para os estudantes, leiam... Vai fazer análise? Leiam direito, mas se autoconheçam, né? Leiam, estudem as obras psicológicas, né? Tentem voltar para o seu conhecimento, não só para o tecnicismo, né? Porque o cliente que chega para você, ele não é só um cliente que está doente, no caso, né? Que perdeu dinheiro, que perdeu emprego, não. Ele é um doente da alma também. É verdade. Essa doença vem primeiro. Então, até para poder fazer esse amparo, né? Essa formação é interessante. E só para dizer que eu estou com um olhinho assim, ou na psicologia ou na psicanálise. É verdade, o que é maravilhoso. Muito bom. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.